Se curtiu nossos vídeos, então por favor inscrevam-se no canal. Deixe seu comentário neste vídeo, por favor, pode ser até mesmo dizendo que o vídeo é ruim ou que é bom, qualquer comentário seja bem-vindo. Esperamos que você tenha gostado do nosso último vídeo no YouTube. Temos evidências científicas de que a Terra vai morrer. Todos aqui no planeta Terra vão deixar de existir. Então temos que descobrir como sair desse planeta. A busca por vida extraterrestre vai além das redondezas do nosso planeta para dentro do cosmos. Mas alguns cientistas acreditam que para achar vida alienígena precisamos repensar nosso conceito de tempo e procurar no nosso próprio planeta. A ciência nos diz que a Terra eventualmente vai deixar de existir. E para sobreviver a essa futura catástrofe, a raça humana terá que desenvolver a habilidade de colonizar outro planeta. Esse pode ser o prelúdio para um tipo de invasão alienígena. Eles podem estar atrás dos nossos recursos. Enfim, eles podem estar nos observando, nos estudando. A raça humana não pode ficar aqui eternamente. Então, essa verdade vale para outros planetas do universo. Sóis vão morrer. Ou seja, planetas perfeitamente habitáveis hoje não necessariamente serão habitáveis amanhã. Eles são parecidos com robôs, parecidos com máquinas. E, portanto, muito previsíveis. E sendo que você vê a natureza fria dentro da sociedade humana, há uma correlação entre os dois. É tão comum para expressar uma mentalidade como de uma máquina, sem emoções, como a de um computador. Muitos especialistas acreditam que alienígenas já visitaram a Terra e vão inevitavelmente estar entre nós no futuro. Porém, mais inquietante é a teoria de que os alienígenas já estejam aqui e nos usando para seu próprio benefício. Evidências sugerem que o planeta Terra está sendo visitado por extraterrestres. Eles são apenas cientistas, que o motivo de estudar a Terra é puramente científico. Eles estão interessados na nossa geologia e na nossa meteorologia. Existem muitas teorias sobre por que extraterrestres podem estar visitando a Terra. Para eles virem aqui armados para nos exterminar ou escravizar. Mas por que os OVNIs estão aqui? E o que eles querem? Eles estão procurando dominar a vida na Terra. Já há milhares de anos, ou muito mais, infiltrando-se cada vez mais na sociedade humana para copiarem a imagem do ser humano. Para centralizar o poder nas mãos daqueles que representam o seu interesse, de forma que eles possam governar de um ponto central. Busca por vida inteligente no universo nunca foi tão urgente. Os rápidos avanços na ciência e tecnologia nos deram um acesso inédito a galáxias distantes, onde pode haver vida. Galáxias de partículas subatômicas que constituem a própria vida. Agora que temos o poder de entender o nosso lugar no universo num nível fundamental, resta uma pergunta. Estamos sozinhos? E se a vida extraterrestre existe, onde ela está? Eu acredito que eles existem. A pergunta é, será que eles já vieram nos visitar? Venha conosco investigar evidências de uma presença alienígena no universo e aqui na Terra. Cientistas de todo o mundo estão em busca de sinais de uma vida inteligente. Mas onde eles estão procurando? E por quê? Se existem outras vidas no universo, e eu tenho certeza que sim, é só uma questão de tempo até nós as encontrarmos. Basicamente vai acontecer dessa forma. Eles virão até nós, e então não sobrará margem para dúvidas. Talvez eles aterrissem na Casa Branca, ou apareçam espaçonaves nas grandes cidades, ou algo do tipo. E se não for dessa maneira, nós é que vamos encontrá-los. Quando estamos procurando vida inteligente em outros planetas, procuramos primeiro em planetas parecidos com a Terra.
E descobrimos nas últimas décadas que quase todas as estrelas no céu provavelmente têm um sistema muito semelhante ao nosso sistema solar. Então nós devemos procurar um planeta de interior rochoso, e isso é fundamental. Ele deve estar na chamada zona habitável, que é a parte de um sistema solar onde a temperatura não é nem muito quente, nem muito fria. E onde a água, isso é o mais importante, tem que ser encontrada em estado líquido. Eu acredito que os números são tão expressivos que a probabilidade de existir outra civilização é astronômica. É só uma questão de tempo até encontrarmos a Terra 2. Digamos, há estudos recentes que sugerem que não existem centenas ou milhares, mas bilhões, ou inclusive bilhões de mundos como o nosso, bilhões de terras. Então, para mim, isso sugere que o universo está completamente cheio de vida. Uma coisa é procurar organismos simples, mas como os cientistas poderão procurar civilizações extraterrestres avançadas? Muitos cientistas estão investigando o fenômeno conhecido como buraco negro, um vórtice onde uma grande quantidade de matéria entrou em colapso, criando uma enorme força da gravidade, da qual nada é capaz de escapar, nem mesmo a luz. Algumas das pessoas que dizem onde devemos procurar dizem que as civilizações inteligentes vão migrar para perto do buraco negro. Então, se procurarmos nos buracos negros, provavelmente vamos encontrar alienígenas. Não dentro, mas perto o bastante para canalizar a energia. Usar um buraco negro como combustível está além das nossas capacidades tecnológicas. Mas existe outro tipo predominante de energia universal, muito mais perto de nós. O Sol. 12 de março de 2012. O Observatório de Dinâmica Solar da NASA captura imagens incríveis de um globo gigante que parece estar saindo da superfície do Sol para navegar no espaço. Muitos dizem que isso é uma espaçonave alienígena, que é algo que está usando o Sol para abastecer sua nave como um posto de gasolina. Eles param, abastecem e vão embora. A NASA alega que o objeto é um fenômeno pouco conhecido chamado uma proeminência. E como eles chegam à superfície do Sol faz com que eles pareçam ser de outro mundo. Um dos grandes problemas que eu encontro nessa descoberta é o tamanho que tem esse fenômeno. Quando comparamos o tamanho da Terra com o Sol, a Terra é como um pequeno ponto, uma bolinha de gude comparada ao Sol, essa estrela gigante que garante a vida na Terra. Quando você assiste a esse vídeo e vê o Sol, esse objeto é bastante grande. Ele tem o tamanho de muitas terras juntas. É impressionante. Até a NASA diz que não entende o que são esses filamentos. Então eu acho que isso sugere que independe do que achamos que esse objeto é, uma espaçonave alienígena ou um fenômeno natural. Isso sugere que o universo tem muitas surpresas guardadas para nós. E que tudo o que pensamos que sabemos, talvez tenhamos que reconsiderar e aprender toda uma nova física. A busca por vida alienígena no universo teve um grande progresso com novos avanços na física, telescópios e comunicações. Mas talvez a descoberta mais importante tenha vindo de desenvolvimentos na indústria aeroespacial. Eu acho que é inevitável que a raça humana vai conseguir fazer voos espaciais de longo prazo, mas vai ser preciso determinar o que estamos dispostos a sacrificar. Estamos falando de um voo de 10 anos? Estamos falando de um voo de 10 semanas? Ou estamos falando de um voo de 10.000 anos para chegar a outro sistema solar? Então temos que determinar o que estamos dispostos a fazer para efetuarmos esse voo espacial. Uma vez que estamos expandindo nossa presença no sistema solar, Marte é naturalmente nossa próxima parada. E a NASA prevê que chegaremos ao planeta vermelho provavelmente em 2030. Estamos prestes a fazer missões tripuladas para Marte. Nas próximas 2 ou 3 décadas, é possível que coloquemos um ser humano na superfície de Marte. Mas ele não vai voltar. É um sacrifício para os astronautas que vão deixar a Terra para sempre. Eles vão aterrissar em Marte e viver o resto de seus dias em outro planeta. Já temos evidências de que houve vida em Marte.
E explorar esse planeta pode responder uma pergunta fundamental. Existe vida extraterrestre além do nosso sistema solar? Existe vida no espaço e talvez ela seja detectada por um sinal de radar. Talvez nós vamos lá descobrir por nós mesmos, mas vamos encontrá-la. A nossa geração vai fazer essa descoberta e aí, meu Deus, vai ser a maior e mais pungente descoberta de toda a raça humana. As anomalias em Marte. 26 de julho de 1976. A espaçonave Viking 1 está a 1.600 quilômetros acima de Marte. Ela está procurando na superfície um lugar para enviar a nave Viking 2 ao planeta vermelho. Em sua 35ª órbita, a Viking 1 captura uma fotografia tirada de uma região a nordeste de Marte chamada Sidônia. Essa foto de um deserto plano de meio quilômetro quadrado choca o mundo por mostrar algo parecido com um rosto humano. É muito difícil passar uma semana sem aparecer uma foto da superfície de Marte que alguém diz que apresenta alguma anomalia. Isso leva muitos ufólogos a concluírem que essa e muitas outras fotos da superfície de Marte são evidências de uma civilização alienígena. Seria um artefato, seria um osso, seria, digamos assim, vida, porque as pessoas falam sobre um rosto em Marte, mas também foram encontrados lagartos, ossos, fósseis, muitas coisas. Olhando as fotos tiradas em Marte, vemos pirâmides, rostos na superfície, criaturas andando, vemos restos de fósseis de esquilos, um crânio. A busca por vida alienígena na Terra. E uma onda de OVNIs no Pacífico Sul que muitos ufólogos acreditam que pode ser evidência de viagem no tempo. Estamos coletando uma expressiva série de dados de satélites e sondas em Marte. A teoria era de que Marte tinha água, o que sabemos agora que é verdade. Talvez houvesse uma civilização lá, mas ela estava morrendo e eles estavam construindo canais para tentar irrigar suas plantações. Uma medida desesperada para sobreviver. Mas o que o planeta vermelho teria para oferecer à humanidade hoje? Cientistas acreditam que Marte pode ser nossa melhor opção se a humanidade precisar começar de novo. Nossa ideia era de que teríamos que estabelecer um tipo de colônia sob uma cúpula na qual teríamos uma atmosfera como a nossa. Mas agora estamos pensando por que construir uma cúpula e nos tornar tão limitados e vulneráveis, quando, na verdade, o melhor caminho seria mudar Marte, terraformá-lo para não precisarmos de uma cúpula ou um traje espacial onde pudéssemos andar e respirar a atmosfera. A NASA estudou como Marte poderia ser terraformado usando nossa tecnologia atual. E afirmou que é complicado, mas possível. O processo começaria liberando gases do efeito estufa na atmosfera de Marte. O efeito aumentaria a temperatura da superfície do planeta a um nível habitável. Derreteria blocos de gelo para fornecer água e para plantar árvores para produzir oxigênio. A onda de Papua Nova Guiné. 26 e 27 de junho de 1959. Poianai, Papua Nova Guiné. O reverendo William Gill é um respeitado professor e sacerdote residente de Papua Nova Guiné. Na noite de 26 de junho, ele e outras 38 testemunhas veem uma luz descer de uma nuvem e um enorme objeto que depois ele chamou de nave-mãe. Os avistamentos em massa que ocorreram em Papua Nova Guiné em 1959 foram convincentes e inclusive um pouco assustadores. A testemunha principal era um missionário chamado Padre Gill, e com vários outros moradores, eles viram OVNIs num período de várias semanas. Foram provavelmente 20, 30, 40, 50 avistamentos. O Padre Gill descreve o OVNI como um disco voador com uma ampla base e trens de pouso. Numa das ocasiões, o Padre Gill observou uma nave onde ele disse que havia um tipo de deck no topo do objeto. Lá ele viu estranhas criaturas humanoides
e ela parecia estar olhando para eles. Num gesto espontâneo, o padre Gil levanta sua mão para cumprimentar. E ele alega que os seres na nave cumprimentam de volta. Ele não foi a única testemunha, tinha cerca de 5 outras, incluindo um professor, que viram esses seres humanoides em cima do OVNI, lá no céu. Cópias do relatório do padre Gil foram distribuídas aos membros do parlamento australiano. Mas, no fim, autoridades da Força Aérea negaram o incidente. É quase possível entender uma espaçonave alienígena com alienígenas dentro. Mas se você vê um objeto com seres tão parecidos conosco, que são, assim, indistinguíveis, isso é algo extremamente assustador. Eu digo, se você pergunta quem são eles, o que eles querem, por que eles se parecem tanto conosco? Esse avistamento é tão importante que 13 anos depois, o famoso pesquisador americano de OVNIs, Dr. Allen Hynek, decide reexaminar as evidências. Investigamos a possibilidade de que humanos e alienígenas podem ser a mesma coisa. Dr. J. Allen Hynek foi o cientista que liderou o projeto Livro Azul. No começo, ele era bastante cético. Ele queria desmascarar. Achava que todo incidente com OVNIs podia ser explicado. Mas à medida que ele pesquisava, conversava com mais testemunhas e entendia melhor sobre o fenômeno, de pessoa cética, ele passou a entusiasta. Para ele dizer, tantos anos depois do evento, que isso é importante, e ir lá para entrevistar algumas testemunhas, isso sugere que esse foi um caso de interesse e importância quase inédita em toda a história do fenômeno ufológico. Hynek está interessado nas afirmações das testemunhas de que os alienígenas pareciam humanos. Um possível motivo para isso chocar tantas pessoas é algo que vemos na ficção científica, é a infiltração. Acho que a série clássica de sci-fi é Os Invasores. A ideia de que existem alienígenas em forma humana, talvez lentamente infiltrando o seu povo e chegando até a posições de poder. Alguns alegam que o incidente em Nova Guiné prova que a raça humana está sendo visitada, não necessariamente por uma raça alienígena que vem de outro sistema solar ou outro planeta, mas por nós mesmos, pela raça humana que está voltando no tempo para revisitar a sua infância. Para olhar a sua civilização 1000, 50 mil, até 100 mil anos antes de onde eles estão. Seriam os seres do incidente em Papua Nova Guiné humanos do futuro? Acredito que se estamos sendo visitados e esses OVNIs não têm tecnologia terrestre, provavelmente é uma civilização alienígena que vem das estrelas. Mas o engraçado é que simplesmente não sabemos. E como podemos combatê-los se não sabemos quem eles são? Nossa família, amigos, vizinhos, as figuras científicas, líderes políticos, religiosos. E se todas essas pessoas forem alienígenas, eu digo, parece loucura. Qualquer civilização com a tecnologia para viajar entre as estrelas, provavelmente tem a tecnologia para se disfarçar. Então, talvez não seja uma questão de sair para procurá-los. Talvez eles já estejam aqui. Enquanto alguns buscam extraterrestres no espaço, encontros registrados com seres humanoides deixam muitos na comunidade da ufologia diante de um paradoxo. Seriam os extraterrestres seres humanos do futuro? É plenamente possível que se uma forma de vida biológica começasse a se desenvolver em outro planeta com condições terrestres, num planeta como a Terra, num sistema solar parecido com o nosso, que a teoria de evolução provaria que eles seriam muito parecidos conosco. Recentemente, um especialista em genômica computacional decidiu investigar. O Dr. Alan Kwan, da Universidade de Washington, conduziu um estudo intrigante no qual ele especulou sobre o futuro da raça humana. Bem, ele disse, sempre olhamos para trás, mas e se olhássemos para frente? Talvez 1000 anos? Como serão os seres humanos? Nossas cabeças, tanto em homens quanto em mulheres, estão crescendo, então elas vão ser bem maiores do que são hoje.
Eu digo, é obviamente humano, mas não é. Muitos pesquisadores de OVNIs já viram essas características físicas antes. Se você avançar, não 100 mil anos, mas 1 milhão, essa imagem será a imagem de um alienígena que seria familiar a qualquer fã de ficção científica e ufólogo do mundo? E isso nos leva a uma possibilidade. Os Greys não seriam alienígenas, mas humanos? Seriam então os Greys a evolução dos seres humanos? Estariam nossas composições genéticas universalmente conectadas? Seriam os alienígenas que visitam nosso planeta, nossos parentes distantes? As pessoas sempre falam sobre a busca por alienígenas. Talvez já os tenhamos encontrado. Talvez eles já estejam aqui. Talvez se eles forem nós somos os alienígenas. Há um esforço global em andamento. Arquivos secretos escondidos do público por décadas, detalhando cada encontro com extraterrestres, agora vêm a público. Estamos prestes a revelar a verdade sobre esses documentos confidenciais. Descobrir o que o governo não quer que você saiba. Este é o Alienígenas, expondo os maiores segredos do planeta Terra. Relatos atuais de encontros com alienígenas nos levam a 1957, quando um fazendeiro brasileiro alegou que foi levado a bordo de uma nave e que foi coagido a ter relações com uma mulher loira, de aparência estranha, com olhos grandes. Um dos mais famosos e mais recentes de abdução extraterrestre no Brasil. Ele afirmou que um disco voador pousou na fazenda dele, num lugar remoto, e ele foi levado a bordo. E enquanto estava lá, ele teve encontros com uma mulher extraterrestre. Ele percebe uma mulher com características muito estranhas em cima de seu corpo. Foi o maior choque da minha vida, porque bem em cima de mim havia uma mulher loira. Ela tinha uma cor branca leitosa. E do outro lado da cama, na ponta da cama, havia outra mulher. Então a mulher loira, toca em seu estômago e aponta para o céu. As visitantes então desaparecem, mas não sem deixar para trás uma prova de que elas estiveram lá. Só o que precisamos é nos aproximar dessas histórias e vê-las de uma perspectiva moderna, para eliminar o sempre sugerido simbolismo e olhar para esses eventos como podem ter sido de fato. Encontros com extraterrestres. Há uma evidência abundante e inegável de cruzamentos entre humanos e extraterrestres. Isso está em tantas culturas diferentes que sugerir que tudo é uma teoria da conspiração ou um mito ou uma fantasia é completamente ilógico. Por todo o mundo, culturas e mitologias, essa ideia de seres de outro mundo, deuses, seres sobrenaturais, demônios com humanos é muito comum. A forma que interpretamos essa experiência depende dos fatores culturais e religiosos ao nosso redor. Podemos ler esses relatos de todo tipo de seres estranhos que entraram em contato com os humanos. Mas se os extraterrestres estão, na verdade, acasalando com os seres humanos desde os tempos antigos, qual seria a sua intenção? Segundo as tradições, esses foram seres que foram criados por Deus. Eles poderiam representar outro domínio do universo a que não estamos acostumados, nós não sabemos. Seres com a habilidade de seduzir e fisicamente abduzir humanos são entidades sobrenaturais, de outra dimensão, que podem aparecer e desaparecer como quiserem. Eles são descritos como sendo benevolentes e malvados para os seres humanos. E geralmente se revelam através de mensagens que podem ser boas ou ruins. Você tem que se perguntar se não há um plano alienígena maior para essas milhares de abduções relatadas. É uma preparação para algo que vai acontecer no futuro. E todas essas abduções são um meio de preparar a humanidade para esse grande evento. A literatura mística do mundo todo contém relatos de visitação de criaturas mágicas, anjos, deuses e o que seja. Então temos contos de uma cultura familiar e de muitas outras origens de criaturas sobrenaturais que interagem e interferem. Isso representa poderes além da nossa compreensão.
Seres espirituais com motivos sinistros também podem ser encontrados nos registros da história que datam de 2400 a.C. A Lista de Reis sumeriana, um manuscrito que tem mais de 4.000 anos, descreve um demônio de nome Lilu, um espírito que seduz mulheres durante seu sono. Representações de seres sobrenaturais também são conhecidos como incubo, e no feminino, súcubo, e existem no folclore de várias culturas. Uma entidade feminina pode atrair sua vítima masculina, que pode ser o súcubo. Um íncubo seria a versão masculina disso. Sendo incapaz de respirar, sentindo-se congelado, coisas muito similares ao que aconteceu às pessoas no fenômeno de abdução moderno. Basicamente, essas histórias são sobre essas entidades malignas que, de alguma forma, chegam até as pessoas em seu sono durante a noite. De tempos em tempos, eles aterrissam e simplesmente capturam mulheres bonitas e, às vezes, homens bonitos. Eles os capturam e os levam embora. E daí você tem um filho, e o filho tem parte do sangue do extraterrestre. Incubo e súcubo podem ser descritas como visitantes alienígenas e não como demônios? São seres celestiais. Deus os criou, mas eles escaparam do controle divino. O mundo não é o que parece ser. E se você tiver esse conhecimento, você pode entrar num mundo superior. Entidades que vieram à Terra para desviar a espécie humana para seus próprios fins. Imagine um grupo de extraterrestres demoníacos que se alimentam do sofrimento humano, que estão aqui até hoje, em cada guerra, em cada penúria, cada peste, cada desgraça humana. 1927. Sudeste do Iraque. Ur. Durante escavações avançadas na antiga cidade mesopotâmica de Ur, o arqueólogo britânico Leonard Woolley descobriu os restos mortais da rainha Puabi. De acordo com os relatos, a rainha foi encontrada com um raro crânio grande, semelhante aos crânios de alguns faraós egípcios. O crânio da rainha oferece mais uma prova da origem extraterrestre da humanidade. A descrição da rainha era bastante incomum. Ela tinha uma cabeça enorme. Ela não era um ser humano normal. Talvez não fosse uma Anunnaki completa, podia ser uma mistura. Há um esforço sendo feito para tentar conseguir a análise genética dos ossos. Tem algumas características que fazem referência aos genes dos Anunnaki. É assim que os Anunnaki supostamente se pareciam, com esse crânio no formato de uma cabeça de cone. Então, naturalmente, nós pensamos que ela é uma dos Anunnaki originais. Ou certamente é uma mistura de extraterrestres com humano. O interessante na rainha Puabi é que ela é a primeira da dinastia que é rainha e ou sacerdotisa. O fato dela ser a primeira da dinastia significa que ela estava bem próxima ao reinado dos Anunnaki. Isso a coloca em uma posição singular, porque ela de fato guarda o segredo. Ela pode ser a prova para sugerir se é verdade ou não se os Anunnaki antigos eram reais fisicamente e se houve especificamente o cruzamento com eles. Esses crânios alongados são um fenômeno espalhado pelo mundo. Encontramos na América Central, encontramos na América do Sul, no Egito. Então eu acho que bem no comecinho, esses extraterrestres deviam ter a cabeça mais longa do que a cabeça humana normal. E na verdade, alguns exames de DNA recentes indicam que esses crânios são, de alguma forma, metade humano e metade de outra raça. É claro que alguma coisa aconteceu. O que exatamente realmente não se sabe, mas eu acho que não era desse mundo. Nesse caso, o que isso indica sobre as intenções boas ou más desses visitantes? Exu é representado no vodu haitiano como Papa Legba, um ser extraterrestre. Exu. Exu tem uma cabeça muito alongada, tem olhos muito grandes. Parece muito em esculturas com um extraterrestre.
Não parece muito diferente dos modernos ET cinza, que são tão comuns. É Exu, da mesma energia. Exu é o deus mais ardiloso. Ele fala todas as línguas, ele muda de forma, ele confunde, gosta de destruir coisas, também gosta de criar oportunidades. Então, ele pode pegar você de surpresa de vários jeitos. Ele é totalmente malandro, fala todas as línguas, inclusive a dos animais, e canaliza sua energia através de cães. Na verdade, gosta dessa espécie e costuma assumir a forma desse animal. Ele é o mestre da mentira. Um deus que lhe diz a verdade 3 vezes, mas na 4ª, ele mente. E é uma mentira que vai derrubar você. Ele segue essa linha de lhe dizer a verdade, de ajudar você só para fazer você cair. Talvez com um efeito cômico, talvez com um efeito muito mais sério. Mais uma seita se formava em Uganda, chamada Movimento pela Restauração dos 10 Mandamentos Divinos. O líder, Joseph Kibuiter, afirmava estar em comunicação direta com a Virgem Maria através de aparelhos elétricos em sua casa. A Virgem Maria falava pelo telefone, pela televisão, o que é muito semelhante ao modo com que seitas baseadas em extraterrestres afirmam se comunicar com OVNIs. Kibuiter previu que o mundo acabaria em 31 de dezembro de 1999. Quando a data passou e nada aconteceu, ele decidiu acabar com o mundo, ele mesmo. Mesmo Satã dos cristãos é um deus malandro. Precisamos perguntar, eles fazem isso apenas para se divertir? Ou será que estão nos guiando para uma direção com o fim de obter algo que eles querem? Faz sentido que muitos deuses que consideramos deuses malandros, na verdade não eram deuses, eram extraterrestres que se passavam por deuses. É lógico que se você vem para a Terra, que está longe de ser tão avançada, você se fará passar por um deus, um rei, ou até mesmo os dois. Observando a série de novas religiões e novas seitas que afirmam ter contato com alienígenas, muitas vezes há uma entidade malandra presente. Um dos meus exemplos favoritos do que considero um deus malandro num contexto moderno de OVNIs é o Spectra, que seria uma inteligência alienígena que dava a volta pela Terra nos anos 70 e estava em contato com Uri Geller e várias outras pessoas. Em 1971, o famoso médium Uri Geller e Andrija Puharic, um respeitado cientista e parapsicólogo, segundo eles, as mensagens vinham de uma inteligência computacional que orbitava a Terra e que se chamava Spectra. Ajudava-os a ver incríveis fenômenos mediúnicos. Fazia predições muito exatas que se realizavam e reuniu ao seu redor pessoas que realmente acreditavam que o Spectra era uma inteligência alienígena muito especial. E então ele fez o que muitos deuses malandros fazem, contou-lhes uma grande mentira. Disse-lhes que o mundo ia acabar. E muitos disseram, se ele disse que o mundo vai acabar, então vai acabar. E é claro que não acabou. Os contatos imediatos de 4º grau são quando os ocupantes da nave levam o observador a bordo e fazem algum tipo de experimento nele ou implantam alguma coisa. E os contatos imediatos de 5º grau é quando as pessoas têm algum tipo de comunicação telepática com os ocupantes da nave ou ETs. Esses relatos têm aumentado. Dizem que talvez o mais alarmante sejam os detalhes da abdução com interações e até mesmo a criação de híbridos humanos. Muitas dessas histórias de abdução são assustadoras. O abduzido não tem controle total de seu próprio corpo. O abduzido sofre dores incríveis pelo que fazem com ele e não pode controlá-las. E mudam completamente devido a esses experimentos, chegando a afetá-los profundamente por serem muito perturbadores. O que eles querem, porque eles estão vindo para este planeta e manipulam genes aparentemente em várias formas de vida e interagem com humanos na síndrome de abdução humana.
o fenômeno, a grande estranheza continua e persiste, desafiando a lógica humana e desafiando a compreensão humana. Os seres humanos têm tido experiências similares nesse tempo. De acordo com estudiosos de folclore, a experiência de perder a noção do tempo, de ter contato com humanoides, é a mesma. É historicamente consistente com as pessoas descreverem que foram levadas por fadas ou, quando as pessoas descrevem, terem sido levadas por alienígenas em um OVNI. Há muitas descrições de experiências xamânicas, onde os xamãs entram em contato com seres incomuns, fisicamente. Então, de várias formas. Xamãs, de certa forma, são seres abduzidos psiquicamente, e você tem algumas revelações. Então, de onde vem isso? É possível que também venha de extraterrestres? É possível que a sedução e as mensagens telepáticas sejam uma forma de abdução, como alguns acreditam. E os humanos devem ter medo do que poderia ser um tipo de controle da mente por alienígenas? E podemos olhar para o passado e procurar provas de que o contato com outro mundo não é apenas benigno, mas essencial para a nossa sobrevivência? O motivo pelo qual eu acho que extraterrestres estão sequestrando cidadãos, abduzindo-os, é devido a um objetivo genético. Em algum lugar no tempo, alguém mudou o código genético e nós nos tornamos quem somos hoje. E eu acredito que isso ainda acontece hoje. Ou nós sobrevivemos a isso, ou somos algo experimental, ou somos um tipo de animal doméstico. Eu não sei. Isso precisa ser estudado. Mas eu acho que você tem que voltar para a documentação da história antiga, porque ali estão as evidências que você deseja. Pode ser que os relatos de encontros telepáticos com seres de outro mundo seriam uma prova de abdução, que não só envolve o físico, mas também a mente. Pode ser que extraterrestres tivessem um plano secreto? Um plano que poderia envolver a preparação dos humanos para um futuro intergaláctico. Ou talvez, como alguns sugerem, um desejo de procriar conosco e populacionar o planeta Terra com uma raça híbrida. Extraterrestres apenas nos visitaram num passado remoto. De fato, a evidência sugere que há um tipo de cenário de abdução claramente acontecendo nos dias de hoje. Há algum tipo de hibridação ou interação de cruzamento de espécies? O natural é considerar nosso interesse na biologia de outras espécies. E, obviamente, temos zoológicos, fazemos pesquisa animal. Nós os usamos para teste de drogas. Mas quanto a biologia deles está próxima da nossa e quanto isso pode ser útil para nós? Acho que há mais do que um tipo de ser vindo para cá. Eu diria que há planos alienígenas no plural. E eu acho que muito do que dizemos sobre abdução não é realmente uma abdução no sentido verdadeiro da palavra. Eu acho que em muitos casos eles estavam tentando ajudar. Cidade de Washington. Instituto Nacional de Saúde americano. Aqui, em 1990, cientistas iniciaram o projeto Genoma Humano para identificar cada gene do nosso organismo e determinar o que forma o nosso DNA. Esta descoberta científica pode permitir a manipulação da evolução humana e até a alteração de nossa raça. Mas é possível que ao dominar a evolução humana venhamos a entender a verdadeira natureza dos alienígenas? Para alguns, a resposta pode ser encontrada no mito da criação dos sumérios da Mesopotâmia, a civilização mais antiga do mundo. Os antigos mitos mesopotâmios narram que os antigos ETs realmente queriam controlar a raça humana. Na mitologia suméria, o deus Enki criou os humanos como uma raça de escravos. Mas seus superiores o proibiram de lhes dar a conhecer suas verdadeiras origens por medo de uma revolta.
Na verdade, a intenção expressa desses extraterrestres era criar esse tipo de ignorância. Isso é tratado em alguns mitos da criação, e é exatamente do que trata o mito bíblico de Adão e Eva também. Quando Adão e Eva quiseram provar o fruto que é o símbolo do conhecimento, os deuses disseram: não, vocês não podem ter acesso a esse conhecimento. Norte da África, 4º século depois de Cristo. Em toda a região, pequenos grupos de fanáticos religiosos, brandindo bastões, atacavam viajantes nas estradas, gritando louvores a Deus, e se unir a Jesus no céu. Seitas cristãs tornaram-se tão difundidas que levaram a igreja a declarar o suicídio um pecado em 364 d.C. E se estamos lidando com uma ou mais inteligências, talvez eles tenham planos diferentes. Mas talvez tenha alguma coisa ali que seja aliado para a evolução de humanoides. E nós somos o último modelo. Minha tendência é endossar a teoria de que fomos feitos à imagem deles. Parece o livro do Gênesis, não é? Mas é bem possível que ETs que se parecem com a gente, ou melhor, nós nos parecemos com eles, vieram para cá, fizeram uma pequena manipulação genética do que encontraram no planeta. Criaram Adão e Eva, que se tornaram o homem moderno, e foram embora por alguma razão. E dizem que a evidência é encontrada no misterioso desaparecimento da documentação sobre a área do Oceano Atlântico, conhecida como Triângulo das Bermudas. Fort Lauderdale, Flórida, 5 de dezembro de 1945. 5 bombardeiros Avenger da Marinha voam a leste em uma missão rotineira de treinamento e encontram algo estranho nas Ilhas Bermudas. Após 1h30 de voo, o líder da esquadra, Tenente Charles Taylor, envia um rádio informando que as 2 bússolas do avião não funcionam. Todo mundo fica confuso sem saber onde estão. Eles estão totalmente perdidos numa área onde nunca deveriam se perder. Uma esquadra da Marinha Americana havia sumido. Obviamente, levantou a teoria de que tinham sido abduzidos. 3 horas depois, um avião de resgate, o TVY Mariner, com uma tripulação de 11 pessoas a bordo, desapareceu sem deixar sinais. E isso deu origem à maior operação de busca e salvamento dos anais da Marinha dos Estados Unidos. E eles nunca encontraram vestígios de vida, um pedaço da asa ou qualquer coisa desses aviões. Nada. Desde esse dia não temos pistas do que aconteceu. Mas o sumiço destes voos é apenas um incidente entre centenas de outros que fizeram vítimas no que geralmente é referido como sendo o Triângulo das Bermudas. Esse local, que se estende por 1.300 km² entre Flórida, Bermudas e Porto Rico, apresenta uma série de fenômenos físicos e metafísicos inexplicáveis. Energias estranhas que podem explicar por que pilotos, marinheiros e capitães de navios entram nessa área e nunca mais são vistos ou se tem notícias sobre eles. Então você tem que imaginar o que aconteceu com essas pessoas. Tem alguma coisa no Triângulo das Bermudas? Algum tipo de portal que alienígenas utilizam para vir e irem através do espaço? E de repente, você e seu iate ou você e seu avião são sugados para outra dimensão. E você não volta mais. O Triângulo das Bermudas é interessante por uma série de motivos. Em primeiro lugar, não foi apenas um avião que desapareceu em algum lugar. Foram diversos aviões que desapareceram. A questão é, para onde eles foram? Não foi o caso de um deles ter sido encontrado. Na verdade, muitos deles desapareceram no Triângulo das Bermudas e nunca mais foram vistos. Nunca mais tivemos notícias deles. Se um avião está voando sobre ele, ou um navio está navegando no mar no momento errado, podem ser puxados para baixo d'água. Então, sabe, estamos diante de uma possibilidade de abdução abaixo da água e não do céu.
Dizem que a lenda da cidade perdida de Atlântida pode estar conectada a possíveis abduções no Triângulo das Bermudas. De acordo com a lenda, a ilha de Atlântida era poderosa antigamente, na época de 9600 a.C. A história de Atlântida é um dos mais famosos mistérios da antiguidade. As fontes mais recentes que temos vêm de Platão. E a cidade era conhecida por ser um tipo de maravilha tecnológica de sua época. Em dado momento, por motivos que não são claros, ocorreu um tipo de erupção. E a cidade de Atlântida desapareceu. Não temos artefatos arqueológicos de Atlântida, nós não sabemos se é apenas mitologia, então é possível que através de forças maléficas ou por acidente, eles tenham sido levados para o fundo do oceano na área das Bermudas. E é por isso que estamos vivenciando, ou os pilotos estejam vivenciando, todo tipo de interferência elétrica quando estão sobrevoando o Triângulo das Bermudas. Será que as ruínas de Atlântida estão sob as águas das Ilhas Bermudas e Bimini? Isso pode ajudar a explicar os desaparecimentos e possíveis abduções associadas com o Triângulo das Bermudas? A Atlântida foi destruída em um dia e uma noite. Sabe, eles desapareceram completamente. É possível que todos foram abduzidos e deixaram o planeta? Pode ser possível que a Terra tenha um vórtice escondido que causa os desaparecimentos inexplicáveis e tenha tragado o continente perdido de Atlântida. Se for assim, isso pode ajudar a explicar o destino de outras civilizações perdidas. Impérios cuja população e tecnologia misteriosamente desapareceram. E chegamos ao fim de mais um Alienígenas, desvendando os maiores segredos do planeta Terra. Os extraterrestres estão entre nós. Se estão, de onde eles vêm e o que eles querem? Mais de 2 décadas atrás, um documento assustador começou a circular entre os ufólogos, descrevendo a presença de extraterrestres ocultos no nosso planeta. O livro é conhecido como Projeto Planeta Azul. O documento descreve mais de 150 espécies de extraterrestres que já visitaram ou estão visitando o nosso planeta. Ainda mais perturbadora é a forma detalhada como o documento descreve as raças alienígenas. Quase como se o autor fosse uma testemunha ocular. O Projeto Planeta Azul diz que mais de 150 espécies extraterrestres visitaram a Terra. Ele fala dos cinzentos, dos nórdicos e até dos reptilianos. Aqui na Terra, nós temos espécies diferentes e raças diferentes de seres humanos. E muitas pessoas que foram abduzidas descrevem variações do que nós chamamos de os cinzentos. São seres pequenos, com membros finos, 1 metro, 1,20 m de altura, cabeça grande e inchada, olhos pretos, amendoados. Mas o interessante é que todos são parecidos. O que acontece depois depende de quem está contando a história. Pode ser desde um experimento violento até uma volta ao redor do planeta na espaçonave. Esses são os tipos de relato mais comuns. Entre as espécies maléficas descritas no livro estão os rigelianos subaquáticos e os reptilianos. O livro Projeto Planeta Azul os qualifica como criaturas perigosas que, em alguns casos, exigem sangue e fluidos humanos para sobreviver. De acordo com o Projeto Planeta Azul, nem todas as espécies alienígenas desejam a aniquilação humana. Há os nórdicos, uma raça de humanoides altos, supostamente pacíficos e interessados na salvação humana. No entanto, a variedade de espécies descrita pelo livro levanta a questão de como tantos extraterrestres podem existir na Terra e em seus arredores sem o nosso conhecimento. O Projeto Planeta Azul diz não apenas como estas criaturas estranhas se escondem, mas onde. Nos anos 40, surgiram relatos de que a nossa Força Aérea coordenou aterrissagens de naves extraterrestres. E foram firmados tratados com várias raças alienígenas, nos quais elas concordaram em nos dar acesso à tecnologia. E eu acredito que nós tivemos algum tipo de interação com estas espécies, porque na época daqueles experimentos, a nossa indústria avançou incrivelmente a partir de 1945 ou 47. Muita gente diz que foi por causa da guerra, mas estamos falando de tecnologias que não existiam antes. Como isso aconteceu?
Com a ajuda dos extraterrestres, nós tivemos acesso à tecnologia, mas o que demos em troca? Qual foi esse acordo? A quem essa base realmente pertence? E, finalmente, quem ou o que está por trás de tudo isso? Olhos grandes e saltados, sem cabelo, são eles que nos abduzem durante a noite. Nos arredores de Dothan, no Novo México, existem relatos de uma grande instalação subterrânea. Uma base secreta, com vários andares, tudo bem escondido. Se os teóricos estiverem certos, no subsolo da reserva indígena Apache Icaria, há uma cidade oculta onde os extraterrestres operam longe dos olhos do público, mas lado a lado com o governo americano. Todos eles tinham histórias muito estranhas para contar. Luzes inexplicáveis e OVNIs no céu. Pessoas que viram criaturas estranhas correndo pela floresta à noite. É bem óbvio que alguma coisa está acontecendo lá. Com 7 andares e mais de 18 mil seres extraterrestres, a base abrigaria experimentos que vão de testes com armas avançadas, à criação de híbridos de humanos e lagartos. Quanto mais profundo o andar, maiores são os segredos. Em alguns destes andares, a pesquisa é mais voltada para as necessidades dos extraterrestres do que para as necessidades humanas. E nós ouvimos falar de projetos que estariam sendo feitos que são extremamente perturbadores. Por exemplo, um tonel de partes humanas no qual os extraterrestres mergulham para absorver nutrientes pela pele. Andares onde ocorre fertilização in vitro ou versões de extraterrestres cultivadas em proveta. E todas essas coisas poderiam estar ocorrendo em uma base, aqui na Terra. De acordo com o projeto Planeta Azul, este pacto entre as Forças Armadas e as raças alienígenas prevê experimentos de controle da mente humana, abrigo para os alienígenas, testes genéticos e o armazenamento de humanoides. No fim, tudo depende do pacto que foi firmado entre as Forças Armadas Americanas e a raça de extraterrestres. Qual foi o acordo? A quem a base pertence? Não existe uma história oficial de como isso aconteceu. A única parte conhecida da conspiração foi que, de fato, aconteceu. Nós permitimos que eles abduzissem uma certa porcentagem da nossa população. Para pesquisa médica, para experimentos que os interessavam. O que aconteceu foi que eles quebraram o pacto e começaram a abduzir muito mais gente do que o acordo previa. Relatos de experimentos citam dor, tortura e medo constante. Estamos falando de humanos abduzidos. Se o projeto Planeta Azul estiver certo, pode ser qualquer pessoa, incluindo a minha família, sua família. Ninguém está salvo. Mas qual é o propósito destes experimentos? O livro Projeto Planeta Azul fornece uma resposta perturbadora. Segundo o autor do projeto Planeta Azul, existem vários motivos para as abduções, mas o mais importante parece ser a reprodução. Os extraterrestres nos abduzem e realizam diversos experimentos, incluindo o cruzamento com humanos. Por que eles fariam isso? Por que fundir um humano com um extraterrestre? E a única resposta que me vem à mente e que o livro deixa bem evidente é que eles querem manter sua espécie viva, eles querem se reproduzir. Mas a grande preocupação pode ser: o que eles farão com a raça humana depois que conseguirem o que querem de nós? De um ponto de vista estritamente lógico, esta consciência interestelar vai chegar à conclusão: qual é a verdadeira infestação do planeta Terra? Quem eles devem eliminar? Os seres humanos. Se o projeto Planeta Azul estiver certo, uma revolução enorme está por vir. E o governo precisa divulgar tudo o que sabe. Projeto Planeta Azul, um guia para a invasão extraterrestre. Ele pode ser a diferença entre a vida e a morte, mas apenas se você acreditar. 20 de julho de 1969. Neil Armstrong e Buzz Aldrin realizam o maior feito na história da humanidade. Será? O homem realmente pisou na Lua? A coisa toda foi uma farsa total e completa. O ano é 1974. 2 anos após a última viagem à Lua com Apollo 17. Um pequeno livro independente é lançado com o título Nós Nunca Fomos à Lua, a farsa de $30 bilhões. Um dos primeiros a questionar publicamente a versão oficial da NASA. Existe a teoria de que Stanley Kubrick forjou a viagem à Lua num estúdio. De acordo com o livro, os astronautas eram meros atores em um cenário.
Parte de uma fraude para que os Estados Unidos pudessem alegar vitória na corrida espacial. Estávamos tão envolvidos com a corrida espacial que qualquer vitória aumentaria o moral. Há evidência de que a viagem à Lua nunca aconteceu? Inconsistências nas fotografias da missão. A falta de poeira durante a aterrissagem. Registros e transmissões de rádio incompletos ou suprimidos. Se eu trabalhasse para a NASA, eu diria: olhe a evidência. Se você não acredita nisso, você não acredita que o Sol vai nascer amanhã. Apesar de todas as provas em contrário e explicações pacientes de especialistas e engenheiros, de 10 a 25% da população ainda não acredita que nós fomos à Lua. Chegar à Lua foi um feito tão inacreditável que até hoje muitas pessoas estão convencidas de que todo o evento foi, na verdade, encenado em um estúdio de Hollywood. E por que a humanidade demorou tanto para voltar? Columbia, aqui é Houston. Checagem de rádio. Over. Segundo o cientista e pesquisador da NASA, Otto Binder, vários radioamadores conseguiram interceptar comunicações secretas com o controle da missão que não foram tornadas públicas. Os astronautas aparentemente disseram ter visto objetos extraterrestres na Lua, inclusive discos voadores parados ao longo da borda de uma cratera bem à vista. Nós vamos ter que nos convencer do fato de que nos contaram a mentira coletiva mais monumental de nossas vidas sobre os grupos não humanos tecnologicamente avançados que fundamentalmente impactam a vida sobre o planeta Terra, e vocês vão achar evidências no lado mais distante da Lua e, sem dúvidas, em Marte também. Toda vez que você olha uma fotografia de uma sonda não tripulada do planeta Marte, há quase sempre uma coisa muito estranha que não pertence ao lugar e que parece estrutural. Carl Sagan costumava falar das pirâmides de Elísio, que eram grandes pirâmides tetraédricas em Marte. Há fotos estranhas da superfície posterior da Lua e da superfície de Marte. Algumas fotos estranhas que parecem mostrar coisas artificiais. Os cientistas da NASA dizem que era só um jogo de luzes e sombras. Outros na NASA dizem que as pirâmides em Marte são reais. Então, neste momento, eu não sei o que é verdade. Há algumas pessoas que pensam que o governo americano estabeleceu comunicação com seres extraterrestres. Minha crença pessoal é de que em algum ponto do caminho a NASA teve uma linha direta com os ETs. É interessante assistir as imagens de quando eles voltaram da Lua. Eles não estão sentados lá, pulando e se agitando de alegria, dizendo: eu tive a experiência mais incrível da minha vida, eu estive na Lua. Eles não estão dizendo isso. Eles parecem muito solenes, muito deprimidos, estão quase olhando para baixo. Parece que vão vomitar, eles parecem perturbados. Será que viram alguma coisa lá que não puderam contar ao público por causa das implicações? Há vídeos do ônibus espacial de duas missões bem específicas, a STS-48 e a STS-80, que mostram claramente o que parecem ser veículos vagando na órbita baixa da Terra, desafiando as leis da física e agindo claramente como OVNIs ou naves espaciais extraterrestres. Depois da Apollo 11, a NASA enviou mais 6 missões tripuladas até a Lua, terminando com a Apollo 17 em 1972. E o que é ainda mais curioso é que, embora a União Soviética, na época, estivesse se tornado bastante capaz de enviar seus astronautas para a Lua, isso parece nunca ter sido feito. Será que havia ações de governos associados com a Lua? Alienígenas ou outros seres que alertaram a humanidade para ficar longe por algum motivo?
Então essa ideia de que a nossa Lua é uma nave espacial gigantesca que foi colocada em uma órbita especial ao redor do nosso planeta e de fato é algum tipo de nave espacial artificial gigantesca que está aqui para monitorar nosso planeta. É possível que a Lua seja mesmo uma nave espacial? E ela poderia permitir que os extraterrestres monitorassem discretamente nosso planeta? Se assim for, será que esses seres ainda estão aqui hoje? Isso não é uma coisa desconhecida. Há pessoas que sabem e parece que existem espécies diferentes de alienígenas que nos visitam. E aparentemente eles vêm fazendo isso há muito tempo. Se pensarmos na pesquisa muito incomum que era feita no campo da dinâmica e da física nos anos 50 e início dos anos 60, fica bem claro que nós estávamos num caminho animador, em direção a sistemas de propulsão potentes. Então faz todo sentido que nós tenhamos um tipo de programa secreto que talvez nem as próprias pessoas que trabalham dentro da NASA conheçam. Em curto prazo, a NASA e outras agências espaciais falam em viajar pelo sistema solar. E queremos usar uma variedade de materiais extraterrestres para produzir propulsores de foguetes, oxigênio para manter a vida, até materiais de construção. Muitos pesquisadores acreditam que as missões conhecidas da NASA são uma fachada para o que eles chamam de programa espacial secreto. E que o programa espacial secreto usa tecnologias diferentes do foguete. Tecnologia alienígena. Um tipo de nave antigravidade. E que essas naves podem ir a bases secretas na Lua. Também tripuladas pelo governo americano. Ou pelo programa espacial secreto. E que dessas bases na Lua, nós podemos viajar nessas naves espaciais adaptadas até Marte. Em 1960, os diretores da NASA encomendaram um relatório do Instituto Brookings para avaliar as implicações da descoberta de evidências de vida extraterrestre. Os pesquisadores acreditam que se decidiu, antes das missões lunares, que qualquer descoberta extraterrestre seria oculta do público, por medo de agitações sociais. Talvez ainda mais intrigante sejam os numerosos relatos de luzes e outras atividades inexplicáveis. Reflexos intermitentes que emanam da superfície lunar têm sido observados há mais de um século. Mostrando coisas que não deviam estar ali na superfície da Lua. E tudo isso sugere que existe, de fato, uma comunidade extraterrestre vibrante vivendo na Lua hoje. Alguns informantes têm dito que foram levados a uma base que é chamada de Comando de Operações Lunares, no lado oculto da Lua, e que essa base é parte de uma rede de bases no lado oculto da Lua, que são operadas por vários programas espaciais secretos e civilizações extraterrestres. As missões Apollo tiraram fotografias de vigilância da superfície lunar. E algumas das fotos mostraram o que parece ser estruturas. Poderiam existir bases ativas no lado oculto da Lua? Não só bases militares secretas, mas bases extraterrestres também? E se assim for, o que aconteceria se a verdade completa sobre a Lua fosse finalmente revelada ao público? Pensando bem, quando a verdade sobre a origem da Lua e o que acontece na Lua e também as estruturas na Lua, e talvez a ocupação da Lua for revelada aos seres humanos na Terra, isso vai abalar a nossa realidade. E nós vamos poder olhar para os céus e ver um objeto extraterrestre em órbita ao redor do nosso planeta.
E nós o conheceremos como realmente é. Não tem uma única razão cientificamente válida para não pensar que seja uma nave extraterrestre trazida para cá por seres extraterrestres, a fim de auxiliar a humanidade. Para alguns, esse é um pensamento assustador. Será que os astronautas da Apollo encontraram mais na superfície da Lua do que foi revelado ao público? Será que acharam evidências de colonização? Ou descobriram que a Lua é um objeto artificial? Será por isso que as missões foram interrompidas? Talvez as próximas missões lunares, as primeiras em mais de 4 décadas, revelem finalmente toda a verdade sobre esse misterioso corpo celestial e também sobre nosso passado extraterrestre. Alienígenas. Será que o homem evoluiu mesmo do macaco? Ou nossa inteligência veio de outros mundos? Hoje, mais do que nunca, somos capazes de brincar de Deus. Temos incríveis superpoderes nas pontas dos dedos com a tecnologia genética. E você tem que perguntar, estamos tentando replicar o que vimos que os deuses tinham no mundo antigo? Somos equipados ou programados para desenvolver essas tecnologias a fim de sermos iguais aos nossos criadores? Rússia, 28 de fevereiro de 1927. O biólogo e geneticista Ilya Ivanov conduz experimentos na tentativa de inseminar artificialmente macacas com o esperma humano. O procedimento não obtém sucesso. Mas 3 anos depois, Ivanov muda o experimento, usando esperma de macaco em uma hospedeira humana. Antes que o experimento pudesse dar frutos, o governo soviético prendeu Ivanov e o exilou. Mas será que o cientista tinha conseguido uma façanha evolutiva? Será que Ivanov conseguiu criar uma espécie híbrida com DNA de macaco e humano? Ilya Ivanov era uma pessoa obcecada em criar esse ser. Essa criatura que deveria ser metade homem e metade chimpanzé. Mas estava completamente convencido. Se ele conseguisse, haveria intercruzamento entre essas duas espécies. E realmente, se uma pessoa como aquela, se um cientista exemplar acreditava que era possível, então pode ser que tenha ocorrido na natureza ou com os nossos ancestrais em algum momento do passado. E essa criatura seria o resultado dessa progênie. Ivanov achava que era possível misturar macacos e homens, com a ideia de que haveria novos traços e outras coisas que cientificamente beneficiariam a humanidade a longo prazo. Universidade Volgograd State Medical, Rússia, 1954. O cientista soviético e pioneiro no transplante de órgãos Vladimir Demikov produz cirurgicamente um cão de 2 cabeças. O que ele fez foi pegar o dorso superior de um cão e enxertá-lo no pescoço de outro cão. E, surpreendentemente, a criatura viveu por algumas semanas. Demikov a levou a simpósios de medicina para provar que podia criar aqueles tipos de híbridos, que aquele tipo de coisa podia ser feita. Apesar de polêmicos, os audaciosos experimentos do pioneiro do transplante abriram caminho para o primeiro transplante humano de coração em 1967. Então vamos pensar, se hoje podemos criar um cão de 2 cabeças e 6 patas, seria possível que uma criatura similar existisse milhares de anos atrás? Eu diria que sim. Nos poemas épicos da Odisseia e da Ilíada de Homero, um terrível cachorro de 3 cabeças chamado Cérbero guarda os portões de Hades. Segundo os mitos, Cérbero era descendente dos deuses gregos Tifão e Equidna.
Mas poderiam os chamados deuses que criaram a estranha criatura terem sido antigos visitantes da Terra, mal interpretados como deuses? Os humanos e os deuses estavam vivendo entre si, e todos esses cruzamentos, a fertilidade, produziram monstros dos quais todos querem distância. São criaturas que ninguém quer encontrar. Se um cão de guarda já é feroz e assustador, imagine 3 deles em um corpo só. Se Cérbero for uma criatura factual, então nós estamos falando aqui sobre alguém com conhecimento e tecnologia para criar um animal de várias cabeças. Assim sendo, trata-se de uma tecnologia extraterrestre. Seria possível que Cérbero e outros híbridos como o grifo, o egípcio Ammit e a grega Quimera fossem, na verdade, criados através de avançadas técnicas alienígenas ainda obscuras para nós? Qualquer civilização que tenha nos contatado no passado ou que está fazendo contato hoje precisa estar pelo menos no nosso nível de avanço tecnológico. Provavelmente, eles são mais avançados, e isso quer dizer que são mais adiantados não somente na tecnologia da viagem no espaço, mas em todas as ciências. Então sabemos que os alienígenas que vêm à Terra de lugares distantes possuem este conhecimento médico. Será que o cruzamento entre seres humanos e alienígenas geraria esta estranha criatura híbrida? Talvez mais pesquisas possam revelar uma verdade ainda mais perturbadora. Havia algum tipo de experiência em andamento. Uma descoberta, um zoológico. Vamos ver o que podemos fazer. Vamos brincar com essas criaturas. Vamos pegar esse animal e lhe dar 2 cabeças. Vamos pegar este dragão e lhe dar asas. Vamos fazê-lo cuspir fogo. Vamos nos divertir. Provavelmente foi o que fizeram. O naturalista Charles Darwin teorizava que todas as formas de vida compartilhavam a mesma origem e evoluíram ao longo dos séculos através de um processo chamado seleção natural. A origem das espécies pela seleção natural. Seriam os monstros híbridos e míticos da antiguidade resultado de uma evolução? A teoria evolutiva de Darwin pela seleção natural é um mecanismo pelo qual os seres vivos podem mudar de uma forma para outra. Ela tem base no princípio de que organismos que possuem certos traços, que são mutações, podem ter vantagens na luta pela sobrevivência, na luta pela reprodução. E esses traços serão perpetuados através do tempo por muitas e muitas gerações. Em 2003, a cientista chinesa Hui Zhensheng, na Universidade Shanghai Second Medical, fundiu com sucesso células humanas e de coelho. Os embriões foram os primeiros híbridos humano-animal criados através da engenharia genética. Por que pesquisadores iriam querer combinar o DNA de coelhos com o de humanos? A primeira razão seria para pesquisas médicas, talvez para o transplante de órgãos. A segunda seria criar um humano avançado, isto é, dar ao humano algumas qualidades que ele não tenha e o coelho sim. Mas é difícil imaginar quais seriam elas. No ano seguinte, em 2004, pesquisadores da clínica Mayo, em Minnesota, criaram porcos com sangue humano correndo nas veias. Um dos animais que está surpreendentemente perto de nós em termos de genética é o porco. E uma das ideias que estava sendo colocada em prática era literalmente ter um tipo de fábrica de porcos para criar corações para as pessoas que precisam de transplante. Você teria literalmente um coração de porco colocado no peito. E com certas drogas para prevenir a rejeição, você poderia ter uma vida completamente normal. Livingston, Nova Jersey. Maio de 2001. Os cientistas do Instituto de Medicina Reprodutiva viraram manchete quando revelaram que haviam criado os primeiros bebês geneticamente modificados do mundo. Mesmo assim, dizem os cientistas que a tecnologia pode, no final, ser desenvolvida para nos permitir dar superpoderes, entre eles incrível força, visão e inteligência,
aos bebês enquanto ainda estiverem no útero. Usando um processo chamado transferência citoplasmática, eles implantaram o DNA mitocondrial de uma segunda mãe em um óvulo, para facilitar sua união com o espermatozoide e formar um feto viável. Quando os cientistas realizaram testes genéticos nos bebês nascidos desse processo, detectaram material genético de um terceiro genitor. Porque é manipulação pelo homem da célula-tronco humana, ou seja, a razão pela qual a transferência citoplasmática, a linhagem celular do genitor, vai passar para o filho. Tipicamente, só herdamos nosso material genético do pai e da mãe. Então, há uma linhagem direta de descendência. Com a introdução da transferência citoplasmática, humanos manipulam essa célula-tronco, mexendo na linhagem celular ou DNA passado do genitor para o filho. Se aperfeiçoada, a manipulação genética pode fazer com que cientistas introduzam o DNA de um número ilimitado de pessoas em um feto, permitindo a criação de bebês sem enfermidade genética. Mas pode também, teoricamente, permitir que brinquem com traços naturais para criar super-humanos muito mais rápidos, mais fortes e mais inteligentes que aqueles que vieram antes. Você está alterando o futuro genético da raça humana com base no seu tipo atual de preferência, digamos por traços pessoais? É uma espécie de perpetuidade afetando a linhagem genética da descendência dos humanos, sendo assim algo muito diferente do que jamais foi realizado. Não há explicação para o ser humano. Nós não devíamos estar nesse planeta. Do que os seres humanos são feitos? Por que evoluímos deste modo, crescemos desse jeito e pensamos assim? A ciência e a história, até a arqueologia, ainda estão procurando muitas respostas. Nós devíamos finalmente aceitar a ideia de que os extraterrestres tiveram algo a ver com o nosso desenvolvimento. Se a ciência moderna recente pudesse criar híbridos humanos entre homens e macacos, tecnologias avançadas muito similares teriam sido usadas por seres extraterrestres no passado, como a teoria afirma. Darwin observou que muitas espécies muito parecidas geralmente têm embriões que começam com uma aparência praticamente idêntica. E só bem adiante no desenvolvimento é que eles começam a desenvolver algumas de suas características únicas que definem as diferentes espécies. E, na verdade, o nosso próprio embrião tem uma cauda, por exemplo, e é bem parecido com o embrião de outros animais vertebrados, se formos ver, sabe, bem no começo do nosso desenvolvimento. Sabe como a ilha do Dr. Moreau, estranhas criaturas que esses cientistas loucos inventavam. Sabemos que aquelas pessoas eram quimeras, eram parte animal, parte homem. Algumas pessoas vagam pelo planeta agora com válvulas de porcos que as mantêm vivas. Não há dúvidas de que se a ciência puder fuçar, ela o fará. E isso pode criar algumas abominações. Eu tremo só de pensar nos tipos de criaturas que alguns cientistas do planeta devem ter tentado desenvolver e que tiveram que se livrar delas, pois eram horrendas. É possível que descendentes de certas espécies ocorram em centenas de milhares de anos? Seres humanos muito avançados vivendo milhares de anos atrás. DNA não identificado no genoma humano. E histórias antigas que descrevem intervenções celestes na Terra. Em termos de nossa ciência e tecnologia atuais, temos a capacidade de extrair células e DNA em um nível genético e guardá-los. É assim que fazemos os chamados bebês de proveta para casais que não podem ter filhos. Preservamos os materiais para quando precisarem. E pode bem chegar o dia em que enviemos ao espaço exterior uma arca de Noé. Mas em vez de enviar os animais, enviamos sua essência, seu DNA, sua natureza genética. Eu não descarto a ideia de semearmos um mundo novo.
Hoje, os cientistas sabem que apenas 5% do DNA contido em nossos genes são usados para reproduzir seres humanos. O restante é um código indecifrável que era chamado de DNA lixo. Mas será mesmo possível que tanto DNA seja desnecessário? Ou a maioria de nosso DNA ainda será decodificado no futuro? E nesse momento, o que o DNA revelará sobre a origem do homem moderno? Só porque não podemos decifrar 95% de nosso material genético não significa necessariamente que esses 95% sejam de fato inúteis. A natureza é extremamente eficiente. O DNA é o dispositivo de armazenagem mais poderoso no universo. Então eu sugiro que a prova definitiva da vida extraterrestre não será encontrada em uma nave acidentada ou em um texto, mas será achada em nossos próprios genes. Nem mesmo com todos os computadores do mundo seria possível armazenar tanta informação quanto temos no DNA. E ao fazermos isso, poderemos descobrir que o DNA extraterrestre está em nossos próprios genes. Temos muito a aprender com o estudo do nosso DNA. Só estamos começando a decodificar a sequência do DNA humano. O que existe lá fora criou o universo, este planeta e outros planetas e vida. E eu acredito mesmo que este elo entre os deuses e ETs, em que ambos são um só, pode muito bem ser verdade. Isso não anula o fato de que existe um Deus, de que existe um poder superior, de que existe algum criador que criou os ETs. Mas acho que existe uma camada intermediária entre Deus e o homem, e esses são os extraterrestres de outros planetas. Se a teoria da seleção natural de Darwin não explica o aparecimento do Homo sapiens, o que explica? A transição dos hominídeos para os seres humanos modernos poderia resultar de um projeto de outros mundos? Darwin acreditava que o cérebro humano havia sido moldado pela seleção natural. Charles Darwin pode estar rolando no túmulo agora. Mas é bem possível que a humanidade tenha surgido por causa de uma intervenção extraterrestre. Qual foi a fagulha que ativou a inteligência humana? Foi uma mutação genética criada pelo processo de seleção natural da evolução, como afirmam muitos cientistas? Ou poderia ter sido uma modificação genética produzida por seres extraterrestres? Se a espécie alienígena podia voar pelo espaço interestelar, então eles muito provavelmente teriam DNA similar recombinado com tecnologia. É claro, isso dependeria de sua própria composição genética ser similar à nossa, mas se entendessem o suficiente dos princípios de química e física de sua experiência com o modelo do mundo físico, então provavelmente manipular nosso DNA seria simples. Mas se os alienígenas criaram os seres humanos ao alterar geneticamente nossos ancestrais, será que as diversas versões de hominídeos foram o resultado de experimentos para criar a vida inteligente na Terra? Será que os mesmos alienígenas antigos de tantos locais antigos neste planeta resolveram que queriam que os seres humanos pudessem se comunicar em um nível sofisticado? Acho que essa é a pergunta fundamental entre as pessoas que tentam entender quem somos em relação aos extraterrestres que podem ter manipulado o DNA neste planeta por milhares de anos. Será que as evidências de nossa origem alienígena realmente foram implantadas em nosso código genético?
Na Bíblia judaica, o livro do Gênesis descreve como Deus criou os 2 primeiros seres humanos, no Jardim do Éden. E lhes disse: crescei e multiplicai-vos. Por séculos, os cientistas e os teólogos debateram se essa história da criação do homem era um mito ou um fato histórico. A Torá menciona que a humanidade foi feita do pó da terra e que Deus insuflou vida neles para nos tornar animados. É a respiração da alma, é a respiração da vitalidade, o hálito divino que sugere que a fagulha, a força da vida que faz funcionar o corpo humano, é de natureza divina. Em 1987, os desacordos acadêmicos quanto à origem do homem se intensificaram com a descoberta de que a linhagem genética de todas as pessoas vivas pode ser rastreada até uma única mulher, que viveu na África. Algumas vezes é chamado de modelo de Eva, não para dizer que descendemos da mesma mulher, mas significa que houve uma mulher na população inicial humana que migrou da África, que foi a única fêmea cujos genes se transmitiram até todas as pessoas modernas. Será possível que a ciência e o livro do Gênesis indiquem o mesmo momento, na Era Antiga, em que o homem moderno apareceu na Terra? Eu penso que Adão e Eva estavam neste planeta. Eles foram os primeiros seres humanos que conhecemos e ajudaram a popular este planeta. O que é o Jardim do Éden? Acho que é simplesmente a área em que os seres humanos geneticamente manipulados, Adão e Eva, foram colocados. É onde eles viviam. É onde começaram a procriar. É onde a população do planeta começou a crescer. Se Adão e Eva realmente existiram, como descrito na Bíblia judaica, isso poderia também significar que a serpente os tentou mesmo a comer da árvore do conhecimento? E se foi assim, esse relato poderia ter sido um esforço para descrever o súbito despertar da mente humana moderna quando o homem se tornou um ser inteligente. Na Bíblia é dito que quem comer dessa árvore será como Deus. Satã, sob a forma de uma serpente, tenta Adão e Eva e lhes promete que serão como Deus. O conhecimento que Adão e Eva obtiveram, assim como a humanidade em geral, deu ao homem a capacidade de atualmente realizar manipulações genéticas. Então, o que era a árvore do conhecimento? Será a árvore do conhecimento, de fato, a sequência espiral do DNA em nosso corpo, que foi geneticamente criada por extraterrestres 50 mil anos atrás, para que tivéssemos as capacidades que temos hoje? Na minha mente, o nosso DNA é que é a árvore do conhecimento. Mas por que isso, de repente, era uma coisa ruim? Parece que entre os alienígenas, alguns queriam que tivéssemos esse conhecimento, que fôssemos como os deuses. Mas outros deles disseram, não, o homem não deve ter todo esse conhecimento. Essa é também a história do deus grego, Prometeu, que, contra as ordens dos outros deuses, desceu à terra e deu à humanidade o conhecimento do fogo. Mas por causa desse presente ao homem, ele mesmo, como um deus, é como Satã, e foi banido da terra. E por quê? Porque ajudou a humanidade a ter mais conhecimento. Quem ou o que é Satanás? Ele é um demônio, o diabo, a personificação do mal? Ou ele era de fato um ser extraterrestre benevolente, que roubou a tecnologia dos seres alienígenas em um esforço para tirar o homem primitivo das trevas e da ignorância? Se sim, então por que Satanás se tornou uma força para o mal? Será que ele pretende punir a humanidade por se aliar com o nosso Criador contra ele? Talvez ele esteja nos testando, usando a tecnologia alienígena para modificar o comportamento humano de uma maneira que ainda precisamos entender. Ele passa a ideia de um adversário, a ideia, sabe, de mentiroso ou um testador, misturado ao conceito de Lúcifer, do anjo caído.
Ele é um personagem composto de diferentes ideias e de diversos papéis. É importante que nos lembremos que Satanás faz parte da categoria dos anjos. As igrejas criaram esse monstro maligno de Satanás, talvez até mesmo do nada. Quando, na realidade, a missão inteira de Satanás estava trazendo conhecimento e sabedoria à humanidade. E, na verdade, estavam se preocupando com a humanidade, e não loucos para acabar com os humanos. Nesse sentido, Satanás não é um cara tão ruim. Não dá para ter a luz sem a escuridão. Não se pode ter o certo sem o errado. Temos que aprender isso por nós mesmos. E, por fim, através das escolhas entre o certo e o errado, nós crescemos e nos tornamos o que somos. E com isso, podemos chegar a ser como os nossos criadores, para que nós nos tornemos deuses. Toda a ideia ou o conceito de Satã baseia-se em uma visita mal entendida de extraterrestres num passado remoto. Há uma boa chance de que os primeiros humanos foram possivelmente manipulados geneticamente por extraterrestres avançados, tentando formular e criar a espécie humana perfeita. Os textos sumérios falam de humanos deformados, criados por Enki e a deusa-mãe Nicursag, durante seus esforços de moldar uma pessoa perfeita. Ao todo, 6 proto-humanos foram feitos antes que eles chegassem ao que queriam. O livro do povo diz que houve 3 tentativas de fazer pessoas. As histórias de deuses criando múltiplas versões do homem, que podem ser encontradas nos antigos textos sumérios e outros escritos, podem ser relatados do que realmente aconteceu na Terra em um passado distante. E nesse caso, quem eram esses deuses? E se no fundo de tudo estiver o conceito de que o planeta em si foi um laboratório experimental, um campo experimental, e que todos esses diferentes modelos chegaram ao Homo sapiens, que houve todos os tipos de modelos, todos por razões diferentes, todos partes de testes, todos feitos por manipulação de DNA, por não humanos da categoria extraterrestre? Desde a aurora da civilização, a humanidade atribuiu suas origens a deuses e outros visitantes das estrelas. E se for verdade, seres extraterrestres realmente ajudaram a moldar nossa história? E se for assim, a prova pode ser encontrada investigando os protótipos? As difundidas mitologias sobre a criação de vários protótipos humanos podem ser relatos reais de um experimento extraterrestre? Um experimento que continua até hoje? A pergunta é: como isso aconteceu? Por que não seria o caso de que múltiplos tipos diferentes de humanos aparecessem em múltiplas áreas? Mas eles tinham suas próprias localizações geográficas. Descobertas feitas nas 2 últimas décadas mapeiam pelo menos 4 grupos distintos de hominídeos inteligentes existindo em bolsões isolados do mundo. O Homo floresiensis, isolado na Ilha de Flores. Os Denisovans, encontrados nas montanhas Altai, na Sibéria. Os Neandertais, que ocuparam a Europa Ocidental. E os humanos anatomicamente modernos, evoluindo na África. Os cientistas não entendem inteiramente o papel do isolamento geográfico. Mas o que sabemos de estudos de populações insulares, de espécies tanto humanas como não humanas hoje, é que ambientes isolados são ambientes férteis para a produção de adaptações únicas e distintas, e também de mudanças no tamanho do corpo. Em 1972, o renomado teórico evolucionista Dr. Stephen Jay Gould propôs uma modificação no modelo padrão da evolução.
Sua teoria do equilíbrio pontuado partiu de evidências de que mudanças no registro fóssil vieram não de um processo constante de evolução gradual, como proposto por Darwin, mas sim aos sobressaltos. E essas mudanças rápidas pareciam ocorrer primariamente em situações de isolamento. Sua teoria continua sendo considerada controvertida, pois também sugere que deve ter havido um mecanismo desconhecido em ação. Mas sua pesquisa não chega a definir qual seria esse mecanismo. Nós não temos as mudanças passo a passo que esperávamos encontrar. Então precisamos perguntar, existe mesmo a lenta evolução aleatória ou há saltos repentinos, em que, de repente, assim do nada, nasce um novo tipo de espécie que acabou de sair de uma incubadora? Então, é como se nós tivéssemos diferentes espécies de humanos, sendo desenvolvidos isoladamente em diferentes partes do mundo. Extraterrestres usariam ilhas para um experimento, topos de montanhas para outro experimento, mas eles controlariam o que faziam, mantendo seus diferentes experimentos separados uns dos outros. Oceanos, montanhas, ilhas, penínsulas. O que estamos vendo realmente é algo tirado do Senhor dos Anéis. Você tem um grupo de pessoas nativas deste planeta e realmente não pode rastrear qual é a sua linhagem. O planeta tem sido um laboratório experimental. Não sabemos exatamente por que essas outras espécies morreram. Pode ter sido um experimento de extraterrestres em que, no final, só o Homo sapiens sobreviveu? Se a teoria da evolução está correta, deveríamos ver uma progressão lenta e constante, e não estamos vendo isso. Estamos vendo a súbita aparição de humanos primitivos, que são, na verdade, extremamente evoluídos. A comunidade científica explica tudo com base simplesmente na seleção natural e na coincidência. E se essa força externa, e se ela existiu de fato? Ela poderia ter sido extraterrestre? Alguns pesquisadores sugerem que essas descobertas recentes podem requerer uma reformulação da teoria da evolução de Darwin, proposta pela primeira vez em 1859. Em sua obra A Origem das Espécies, Darwin lançou as bases da teoria da evolução ao propor que mudanças graduais entre gerações, ocorrendo devido à seleção natural, resultaria na modificação das espécies existentes. E se for verdade? É possível que a evolução dos humanos e até os hominídeos pré-humanos não tenham sido inteiramente o que Darwin propôs? Haveria uma explicação ainda mais profunda para as diferentes espécies de hominídeos inteligentes que outrora existiram na Terra? Talvez pistas possam ser encontradas explorando os detalhes contidos em algumas das mais antigas histórias da criação da humanidade. Temos a noção de que as pessoas que foram os primeiros exemplos de civilização não foram as primeiras tentativas. Que houve fracassos que vieram antes e finalmente surgiu algo melhor, que seria o protótipo que se tornou as pessoas. Se você apoia a hipótese do zoológico, que sugere que o planeta inteiro não é nada mais que um experimento para entidades extraterrestres, então precisa se perguntar, isso pode ser um experimento de extraterrestres em que, no final, só o Homo sapiens sobreviveu? O que vamos começar a ver nas próximas décadas é a concretização de um plano dos extraterrestres para finalmente transformar humanos em seres celestiais. A meta final é nos tornar mais capazes para viajar no espaço e para voltar às estrelas. Estamos sendo substituídos por uma totalmente nova espécie hibridizada.
É uma das coisas sobre as quais eu penso bastante agora. Os Neandertais nunca souberam que seriam substituídos pelo Homo sapiens. E se for verdade, a humanidade seria o resultado de um experimento extraterrestre? Regiões isoladas da Terra poderiam ter servido como laboratórios até o momento em que uma espécie foi escolhida para continuar? E essa manipulação genética poderia ainda estar ocorrendo até hoje? Talvez logo seja revelado que nós também somos humanos experimentais, servindo como o mais recente elo na cadeia de uma evolução direcionada e sendo preparados para um futuro ao lado dos nossos ancestrais alienígenas. A ira de Deus poderia muito bem ter sido a ira de ETs que queriam nos controlar, nos manipular e mudar. Se nós temos desde o início dos tempos e recebemos visitantes, é bem possível que eles acidentalmente trouxeram para nós. E eles fizeram isso de maneira deliberada e nociva. Aqui na Terra, os extraterrestres geralmente prosperam em novos ambientes. O mesmo poderia ser verdade, eles entrando no nosso planeta de um outro mundo? Muitos cientistas acreditam que a resposta pode ser encontrada em organismos microscópicos chamados extremófilos. Eles poderiam sobreviver à jornada interestelar para a Terra? Um extremófilo é um organismo que pode sobreviver sob condições extremas. Altas e baixas temperaturas, pressão alta e baixa e assim por diante. Esse termo é baseado em humanos, o que achamos extremo. Mas dessa perspectiva somos extremófilos. Vivemos no oxigênio, que é venenoso para esse organismo anaeróbico. Assim, se estivéssemos estudando, eles diriam, esses humanos são extremófilos, incríveis, eles respiram oxigênio. Temos encontrado vida em quase cada ambiente da Terra. Isso é tão empolgante porque os outros planetas têm condições bem diferentes da Terra. E isso nos dá esperança porque, se pode haver vida em quase qualquer condição na Terra, também é possível em outro planeta. Os seres alienígenas vieram para cá. Extraterrestres foram responsáveis por mais mortes do que cada guerra na história do homem combinadas. E desde o início, temos buscado uma resposta nos céus. É claro que as pessoas tentavam explicar isso. A forma mais fácil de imaginar uma chuva caindo do céu, talvez enviada por um Deus furioso e vingativo. Deus estar furioso e incomodado conosco. Na metade do século VI, um outro extraterrestre quase conseguiu exterminar toda a humanidade. Mas uma porcentagem significativa do mundo morreu. Tudo estava indo muito bem até que, de repente, as pessoas começaram a apodrecer na sua frente. Será que existe algum lugar no espaço profundo onde alguém tem a tecnologia para enviar coisas para a Terra? E o que parece ser um mecanismo normal de entrega tornar-se um método de alta tecnologia de entrega e não termos ideia de que somos parte de uma guerra intergaláctica? Muitos cientistas atuais chamam isso de superstição. Há 3.000 anos, eles chamavam de fato. Se você fosse um visitante extraterrestre, usaria algo para se proteger de bactérias e de vírus que fossem desenfreados. Esse é um motivo para o traje protetor. Outro motivo seria não se proteger, mas proteger a população que estava visitando. Mas se invasores alienígenas realmente tivessem vindo à Terra e tivessem espalhado doenças e pestes durante séculos, por quê? Para nos matar? Para nos fortalecer? Ou foi simplesmente para reduzir os nossos números? Para tentar nos eliminar? Para tentar construir o nosso sistema imunológico? Somos o laboratório do universo? Vamos ver se Steve elimina esta civilização
para nos protegermos. Todas as possibilidades. Se os extraterrestres têm mesmo um objetivo sinistro, por que não simplesmente atacar o nosso planeta com uma arma de destruição em massa? Por que eles teriam tanto trabalho se só o que eles precisavam fazer é liberar uma toxina no ar? Uma peste? Isso é muito mais eficiente. Mas existe uma outra teoria. Uma mais incrível que os contos de espaçonaves de bronze e ceifadores inflexíveis. A teoria é tão simples e potencialmente devastadora que os cientistas estão confusos e buscando proteção. Da mesma forma que alienígenas antigos poderiam ter vindo ao planeta Terra em trajes para se protegerem e nos protegerem da contaminação, a NASA faz a mesma coisa hoje. O espaço. Um pedaço de rocha com bactéria está presa do lado de fora da Estação Espacial Internacional. Após 18 meses no ambiente hostil do espaço, a rocha é recuperada. Uma colônia de bactérias sobreviveu e a estação espacial está em órbita terrestre de baixa altitude diurna e noturna. Há mudanças bruscas de temperatura, recebeu radiações cósmicas, ficou no vácuo do espaço e a vida ainda sobreviveu. Apesar de muitos cientistas ainda rejeitarem a ideia de formas microscópicas de vida existindo no espaço, a NASA, mesmo assim, toma grandes precauções na proteção de pessoas contra qualquer contaminação alienígena possível. Quando os astronautas foram à Lua, eles ficaram 2 semanas em isolamento, porque a ideia de vírus latentes na superfície da nossa Lua foi levada muito a sério. Então, cerca de 200 mil anos atrás, os hominídeos evoluíram para o Homo sapiens, o homem moderno. Mas muitos estudiosos discordam de Darwin. Darwin estava errado. Isso pode parecer banal, mas é um fato que esses animais simplesmente não progrediram e avançaram como nós. Por que foi assim? Por que isso deveria acontecer? Porque nós somos únicos. As pessoas falam sobre o elo perdido. Onde está o elo entre passar dos macacos, micos, gorilas, etc., para ser capaz de desenvolver armas atômicas e voar no espaço? África do Sul. A 30 quilômetros a noroeste de Joanesburgo ficam as cavernas Malapa. Aqui, em agosto de 2008, o paleoantropólogo Lee Berger e seu filho de 9 anos, Matthew, descobriram vários restos fossilizados dos primeiros seres humanos, de 2 milhões de anos atrás, inclusive uma mulher adulta e um menino, provavelmente mãe e filho. O tamanho e a forma dos ossos indicam que eles andavam eretos e tinham mãos como as nossas. Nas últimas décadas, os cientistas encontraram restos de cerca de 20 tipos de ancestrais humanos, todos chamados de hominídeos. Nós temos um registro fóssil extremamente bom dos antigos hominídeos. E eu acho que o quadro que emerge dele deixa bem claro que, nos primeiros tempos, antes do Homo sapiens aparecer, havia tipicamente muitos tipos diferentes de hominídeos coexistindo no mundo. Temos muita dificuldade de visualizar isso porque só existe um tipo de humano na Terra hoje, nós somos 7 bilhões agora. Porém, em um momento, nas últimas centenas de milhares de anos, era possível encontrar 2 ou mesmo 3 espécies de hominídeos vivendo na mesma área ao mesmo tempo. Quase todos os estudiosos tradicionais dizem que os hominídeos evoluíram de um ancestral dos macacos há cerca de 6 milhões de anos por meio do que é chamado de seleção natural. Essa teoria da evolução foi lançada em 1859 pelo antropólogo inglês Charles Darwin no livro A Origem das Espécies. O mecanismo da evolução de Darwin era a seleção natural, ou seja, um processo de longo prazo pelo qual os indivíduos mais bem adaptados tinham mais sucesso na reprodução. A teoria da evolução de Darwin pela seleção natural explica que
organismos com certos traços, como, por exemplo, uma mutação, acabam sendo, na verdade, beneficiados. Isso acaba sendo uma vantagem na luta pela reprodução. Assim, a mutação permite que o organismo sobreviva e transmita essa mutação para a próxima geração. Darwin especulou que, com o tempo, os hominídeos que andavam eretos passaram a usar as mãos para fazer ferramentas. Isso os tornou mais inteligentes. As ferramentas não apareceram por vários milhões de anos depois que os primeiros humanos começaram a andar eretos, e o tamanho do cérebro realmente não começou a se expandir e a aumentar de tamanho até as últimas centenas de milhares de anos. Então, realmente, em 6 milhões de anos de evolução humana, existem milhões de anos separando cada característica importante: postura ereta, uso de ferramentas, expansão cerebral. Em 1967, o zoólogo britânico Desmond Morris argumentou contra as teorias de Darwin sobre a evolução em seu livro O Macaco Nu. Nele, Morris escreveu que não havia motivo para que o homem fosse diferente das outras espécies em relação à nudez. Existem muitas histórias como essa para alguém simplesmente descartá-las dizendo: peraí, todas essas histórias são inventadas. Eu, pessoalmente, acho que são falsas, porque as pessoas querem atenção, elas querem ser ouvidas. Mas, ao mesmo tempo, sugerir que todas essas histórias sejam uma farsa é demais. Bom, é claro que o Homo sapiens ainda continua a ter uma cobertura de pelos. Mas esse pelo é muito reduzido na maior parte do corpo. E essa redução deve vir de muito antes do Homo sapiens no tempo. Isso provavelmente vem da época em que os primeiros hominídeos bípedes saíram da floresta, na África, para as savanas, onde eles tinham mais sol e mais radiação térmica para suportar. Se nós fôssemos apoiar 100% a ideia da sobrevivência dos mais aptos, não é ilógico pensar que, de repente, estivéssemos completamente nus e perdêssemos todos os pelos? Quer dizer, isso não faz absolutamente nenhum sentido, porque logo depois de perdermos os pelos, tivemos de usar peles para ficarmos aquecidos. Se não usássemos peles, teríamos congelado até a morte, teríamos morrido. Então, toda a ideia de que perdemos os pelos a fim de sobreviver porque éramos mais aptos, pensando logicamente, tem sentido. Se a teoria da seleção natural de Darwin não explica o aparecimento do Homo sapiens inteligente sem pelos, o que explica? A transição dos hominídeos para os seres humanos modernos poderia resultar de um projeto de outros mundos? Alfred Russel Wallace, um colega de Darwin, chamou isso de evolução da inteligência. Sua escolha foi uma explicação espiritual. Wallace acreditava que tinha um espírito criativo invisível por trás de toda a vida em nosso planeta. Não era apenas uma seleção aleatória, como Charles Darwin pensava. Ele acreditava que todas essas mudanças tinham uma inteligência criativa por trás. A visão que eu tenho é que, como o resto da natureza não mudou tanto, então nós também não devíamos. Isso me sugere que estamos vendo algo potencialmente contra a natureza. E se foi contra a natureza, talvez signifique que alguém tenha manipulado a natureza. Não há explicação para os seres humanos. Nós não devíamos estar nesse planeta. Se fomos evoluídos e alterados por uma fonte extraterrestre a partir de nossos ancestrais primatas, esse é o único modo em que realmente se pode explicar a espécie humana. Mas é bem possível que a humanidade tenha surgido por causa de uma intervenção extraterrestre. Será que a evolução dos homens modernos realmente recebeu um impulso de seres extraterrestres? E se foi assim, existem evidências tangíveis. Alguns cientistas acreditam que as provas estão no interior do cérebro humano.
Chicago, Illinois. Dezembro de 2004. Pesquisadores do Instituto Médico Howard Hughes, da Universidade de Chicago, publicaram os resultados de um estudo que afirma que a sofisticação do cérebro humano resultou de um evento especial. Eles dizem que a inteligência da humanidade não foi só consequência da evolução, e que 50 mil anos atrás, os genes dos antigos humanos passaram por uma mudança intensa em um período relativamente curto, que alguns chamam de Big Bang cerebral. Ninguém realmente sabe como os seres humanos se desenvolveram tão rápido em um período tão breve. Não acredito que aconteceu naturalmente. É muito claro que a função intelectual moderna plena é uma aquisição muito recente em nossa linhagem. Não é uma melhora do que existia antes, é um novo tipo de manipulação da informação na mente. Não existe nenhuma outra criatura animal no planeta que tenha um ponto comparável, e é por isso que o chamam de evento do Big Bang cerebral. Quando nós olhamos para a origem do homem, percebemos que 50 mil anos atrás, nós realmente fomos onde nenhuma criatura humana havia ido antes. Nós nos tornamos humanos. Qual foi a fagulha que ativou a inteligência humana? Foi uma mutação genética criada pelo processo de seleção natural da evolução, como afirmam muitos cientistas? Ou poderia ter sido uma modificação genética produzida por seres extraterrestres? Existe a ideia de que havia um gene ou genes que surgiram em algum momento em nossos ancestrais, aleatoriamente, que podem ter nos dado a capacidade de representar simbolicamente objetos em nosso ambiente, ou pensar abstrato. Essas são coisas com que, por exemplo, os chimpanzés têm muita dificuldade, mesmo quando lhes ensinamos a linguagem. A vida extraterrestre será achada em nossos próprios genes. E eu acredito mesmo que este elo entre os deuses e ETs, em que ambos são só, pode muito bem ser verdade. Temos muito a aprender com o estudo do nosso DNA. Só estamos começando a decodificar a sequência do DNA humano. E ao fazermos isso, poderemos descobrir que o DNA extraterrestre está em nossos próprios genes. O que existe lá fora criou o universo, este planeta, e outros planetas, e vida. Isso não anula o fato de que existe um Deus, de que existe um poder superior, de que existe algum criador. E esses são os extraterrestres de outros planetas. Se os extraterrestres foram responsáveis por dar inteligência ao homem, será que eles também lhe deram a capacidade de falar? Nossa caixa vocal, nossa laringe é tão diferente da dos macacos, até do chimpanzé, que é nosso primo mais próximo, que somos capazes de produzir sons e linguagem. Para os cientistas de hoje, é quase como se fosse projetada geneticamente para podermos dizer palavras e cantar. A Bíblia nos diz que somos feitos à imagem e semelhança de Deus. O que isso significa? Quer dizer que fomos feitos fisicamente segundo a imagem de alguém? E, portanto, a questão de se descendemos dos macacos e das outras criaturas neste planeta, ou se realmente fomos criados, pode ser respondida pela mitologia. A mitologia pode nos dizer que algo aconteceu na Terra, e uma intervenção alienígena ocorreu e somos o resultado dela. Alguns acreditam que as respostas podem ser encontradas nos ossos dos próprios dinossauros. Em 1993, a paleontologista Mary Schweitzer publicou um estudo revolucionário sobre uma fratura no osso da perna de um tiranossauro rex que teria quase 70 milhões de anos. Então, Mary descobriu os restos de vasos sanguíneos e o que parecia ser células inteiras. A descoberta dela contradisse o que os cientistas afirmavam sobre a natureza perecível dos tecidos do corpo dos dinossauros.
Eu acho que a possibilidade de se encontrar proteínas ou porções de DNA em animais que viveram há milhões de anos, com certeza é empolgante. Porque abre um mundo da paleogenética. Um mundo no qual nós podemos ver a estrutura genética desse antigo organismo de um modo que não pudemos ver até agora. O pensamento corrente é que todas as coisas de natureza macia, como essas, teriam sido ossificadas e não existiriam atualmente. A pesquisa, aparentemente, mostra que podemos ter amostras de DNA que podem ser extraídas de dentro de fósseis de dinossauros. E que poderiam ser usadas para realmente criar um ou mais dinossauros. E termos um parque jurássico de verdade. Talvez tenha sido feito de propósito pelos alienígenas. Porque se os dinossauros tivessem sobrevivido, eles poderiam tomar o planeta Terra. E isso não estava nos planos deles. Estava nos planos deles criar alguma coisa semelhante a eles. Algo como o ser humano. Então os dinossauros não ajudavam nesse jogo. Na minha opinião, os extraterrestres, por meio de mutação artificial, criaram a inteligência humana. Então os extraterrestres desapareceram. E alguns dos nossos ancestrais fizeram de novos com o ancestral deles, seres parecidos com macacos. E isso foi, na mitologia, o pecado original. Se isso é só mitologia, ou se é um fato, ninguém sabe realmente. Segundo as interpretações das tábuas sumérias, os deuses eram chamados Anunnaki. Então é bem possível que nossa evolução genética fosse um processo feito pelos Anunnaki para nos criar à sua imagem e semelhança. Tecnologia sendo usada 6.000 anos atrás. Eles criaram o homem segundo os textos sumérios. Eles criaram Adão e Eva. É interessante que a Bíblia ecoe essa história, mas fale em termos de Deus. Estamos explorando mitologia, estamos pesquisando narrativas dos nossos ancestrais dizendo que eles desenvolveram a civilização, não por conta própria, mas com a ajuda de inteligências que não eram humanas. E no caso de tal história, vemos que essa inteligência é o Satanás. De inúmeros jeitos, Satanás pode muito bem ser uma pessoa, um deus, um anjo, um ET, que foi caluniado de certo modo. Lúcifer é que nem Prometeu, ele é o portador da luz. Ele é o deus do trabalho árduo, é o único que nos traz o fogo, é o único que nos dá a oportunidade para que façamos as coisas por conta própria. As divindades civilizadoras tradicionais que andam por aí civilizando nos educa. Então o que descobrimos é que a história de Satanás, conforme uma divindade civilizadora, com certeza não é única. E isso mostra que a importância de Satanás não é algo limitado somente à Bíblia, mas nos diz muito sobre a civilização como um todo. O anjo caído que agora chamamos de Satanás? Mas como é que uma criatura que muitas vezes recebeu o crédito por ter trazido conhecimento e iluminação à humanidade passa a ser vista como a personificação de todas as coisas más? A palavra Lúcifer vem do latim, quer dizer lucem terre, portador da luz. É o mesmo que na mitologia grega com Prometeu, que roubou a luz dos deuses. É bem possível que as nossas tradições religiosas e aqueles que escolheram os antigos textos sagrados há alguns milhares de anos tenham transformado Lúcifer e o diabo em uma imagem do mal. E talvez tenha sido ao contrário. Ele era bom. Eu acho que a razão pela qual as pessoas gostam de heróis e suas histórias, que literalmente remontam a milhares de anos atrás, é porque talvez elas expliquem nossa real origem humana. As culturas de todo o mundo falam de um evento de intervenção, no qual seres celestes vieram aqui e nos deram conhecimento. Um dos temas comuns nos textos antigos é que deuses do passado ou extraterrestres vieram à Terra, manipularam nosso DNA e fizeram de nós seres superiores. Que a razão pela qual os alienígenas Greys parecem ter corpos atrofiados é porque ao longo do tempo
O corpo deles mudou. Eles também tinham, em algum momento, músculos maiores, mas como se tornaram viajantes espaciais, seus músculos atrofiaram. Quando você vai para o espaço, não tem pressão atuando sobre você, então os músculos não são utilizados. Você perde os músculos rapidamente. O que acontece também é que os ossos começam a atrofiar. Estamos falando de missões cada vez mais longas no espaço, ir para Marte, ir mais longe, e os astronautas são submetidos a essas tensões por um longo período de tempo. As evidências são esmagadoras de que existem extraterrestres em todo o universo e de que eles vêm aqui. Será que a reputação de Satanás como a personificação do mal realmente recebeu a punição por ter dado conhecimento científico à humanidade? Se for isso, suas más ações de fato podem estar sendo expressões de vingança contra os seres humanos que o abandonaram, ou as más atitudes relacionadas a Satanás, na verdade, fazem parte de um enorme plano, de uma série de desafios morais, destinados a nos preparar à etapa seguinte e talvez para o próximo encontro final. E chegamos ao fim de mais um Alienígenas, desvendando os maiores segredos do planeta Terra. Olá, amigos incríveis do YouTube. Deixe seu comentário neste vídeo, por favor. Pode ser até mesmo dizendo que o vídeo é ruim ou que é bom. Qualquer comentário seja bem-vindo. Ou este canal será excluído do YouTube por falta de participação das pessoas que viram este vídeo. Esperamos que você tenha gostado do nosso último vídeo no YouTube. É a nossa maneira de compartilhar algo incrível com todos vocês. Quer tenha feito você rir, pensar ou apenas alegrar o seu dia, adoraríamos ouvir sua opinião. Seu feedback significa muito para nós e agradecemos a cada um de vocês que dedicou seu tempo para assistir ao vídeo. Somos apaixonados por criar conteúdo que você goste e seus comentários são como combustível para a nossa criatividade. Reserve um momento para compartilhar suas ideias nos comentários abaixo. Seja um sinal de positivo polegar apontando para cima, uma sugestão de melhoria cara pensativa ou apenas um rápido olá. Seus comentários ajudam nossa comunidade a crescer e prosperar. Lembre-se, seu apoio nos faz continuar e somos genuinamente gratos por cada um de vocês. Nós vamos fazer deste espaço uma comunidade positiva e envolvente. Sinta-se à vontade para expressar suas opiniões honestas. Agradecemos tanto as boas vibrações quanto as críticas construtivas. Obrigado por fazer parte da nossa jornada. Seus comentários fazem a diferença e mal podemos esperar para ouvir sua opinião. Com gratidão.